Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês e com todos permaneçam. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma aula da nossa escola dominical. Nós estamos estudando o curso As Cartas Paulinas, estamos em Romanos, porém, nós vamos fazer uma pequena pausa no curso das cartas paulinas, em função da ocasião. Hoje, 31 de outubro de 2021, é a data que celebramos a Reforma Protestante, motivo pelo qual hoje, então, não traremos aqui a continuação do curso, das aulas sobre a Carta aos Romanos, mas deixaremos a aula de hoje reservada para tratarmos sobre esse tema, a Reforma Protestante. Aí, no próximo domingo, retomaremos o nosso curso, As Cartas Paulinas. Vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade, obrigado, Senhor, por este dia, obrigado pela noite, obrigado, Senhor, pela manhã, e que o Senhor esteja conosco agora, nos conduzindo nesta aula, nos conduzindo no aprendizado, e que o Senhor continue abençoando a tua igreja, o teu povo e todos aqueles, ó Pai, que estão ouvindo agora esta oração. É no nome santo de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Então, como eu já expliquei, né, hoje a gente vai falar excepcionalmente sobre a Reforma Protestante. Eu quero projetar a tela para que os irmãos consigam acompanhar. Reforma Protestante. O que nos resta, né? Então, a ideia é um pouquinho analisarmos o que foi a Reforma Protestante, né? A gente sempre estuda esse tema, a gente sempre comenta sobre isso, mas há sempre algo novo que pode nos ajudar, né? Olhar para trás nos ajuda a entender quem somos e para onde estamos indo. A nossa relação com o passado, ela pode se dar de duas formas. Ou podemos fazer do passado uma cadeia e ficarmos presos nele, ou podemos fazer do passado um professor e aprendermos com ele. E o nosso desafio é sempre de fazer do passado o nosso professor. Bom, a Europa no século XVI, que é o momento em que nós temos a reforma protestante acontecendo, né? Vamos rapidamente, irmãos, a gente, principalmente esse tema histórico, a gente precisaria de um curso para falar sobre isso, várias aulas, né? Então, a gente vai abordar de forma breve, né? Para que apenas contextualizando a igreja sobre a reforma. Então, a Europa no século XVI. Houve, por parte da igreja medieval, né, na época, a igreja protestante, a igreja católica ocidental, né? O cristianismo, ele havia se separado, né, entre a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente. E nós somos frutos nós somos da linha da igreja ocidental, né, que é a igreja católica apostólica romana, né, que também chamaremos aqui de igreja medieval.
A Idade Média ela foi marcada por uma tentativa, né, de dogmatização do pensamento, né? A Igreja estabeleceu seus dogmas, né? E esses dogmas eles deveriam, como eu posso dizer, condicionar o pensamento, mas o pensamento é livre, né? Você pode estar com o seu corpo preso, mas o seu pensamento é livre, né? O seu pensamento é livre. Então, a igreja medieval, ela de uma certa forma, ela tentou controlar o pensamento, né? E esse movimento não não pôde prevalecer, não pôde durar. Então, enquanto durante muitos anos a igreja na Idade Média ela tentou controlar a Europa, ela dizia, por exemplo, né, que quando você olhava para o mar e naquela linha que você via, a partir dali você teria grandes monstros, bestas, feras, né? Então havia muito um medo do mar, até que então, como o pensamento não podia ser dogmatizado, né? O que acontece? Pessoas começam a questionar essa afirmação, e aí nós temos o que? As grandes navegações e as descobertas dos novos continentes, né? Então, o mundo era maior que a igreja. Olha que interessante, né? Nós temos as grandes navegações, né? A Espanha com Colombo, né? Descobridor das Américas, Portugal com Cabral, descobridor do Brasil, né? Então, novas terras, isto é, existia algo além da linha do horizonte. Isso é o quê? É o pensamento, né? É o pensamento que não pode ser dogmatizado ou controlado por qualquer que seja a instituição, tá? Então, a igreja, ela tentou durante séculos controlar o pensamento, limitando o mundo aos seus muros. Mas, como nós dissemos, o mundo era maior que a igreja. E aí a gente vivia na Europa, que é o que vai marcar o fim da Idade Média, né? Claro que as pessoas lá, elas não tinham a consciência que estavam na Idade Média. Isso são termos que foram construídos depois. Alguém olhou para trás e falou Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, pós-modernismo, que é o que nós vivemos hoje. Mas o final da Idade Média, ele é marcado por uma mudança que vem se construindo aos poucos, que é a mudança do teocentrismo para o antropocentrismo. Pastor, que palavras são essas? Quem já assistiu outras aulas minhas sobre o protestantismo sabe. Teocentrismo. Centrismo indica o quê? Centro. E tel vem da palavra grega a Deus, teos. Então, Deus no centro. Para o
antropocentrismo. Centrismo é centro e antropos. O que é antropos? Antropos é homem. Tanto é que quando a gente estuda a raça humana, quando a gente estuda o homem, o ser humano, a faculdade que cuida desse estudo é a sociologia, antropologia. Tem a sociologia, que estuda a sociedade, tem a filosofia e tem a antropologia, que vem da palavra antropos, antropocentrismo. É uma mudança. Mas, pastor, isso é ruim, porque Deus está... Irmãos, Deus estará sempre no centro. Mas o que acontece? No teocentrismo, você tem no centro, não é na verdade Deus, é quem se apoderou da igreja, da ideia Deus, quem dogmatizou Deus. Então, são os dogmas no centro, os dogmas definidos pela igreja é que determinam os rumos da sociedade. Já o antropocentrismo é o homem assume as rédeas da sua história, do seu caminhar. Então, ele não tem mais medo de Deus. Olha que interessante. No teocentrismo, o homem tem o medo de Deus. No antropocentrismo, o homem se vê sujeito da sua história. No teocentrismo, Deus é o sujeito da sua história. No antropocentrismo, ele é o sujeito da sua história. Claro que por uma leitura de fé, a gente vai falar assim, não, mas Deus é o centro da minha vida. Sim, irmãos, não estou negando isso, Deus é o centro da nossa vida. O que eu estou dizendo é que, na Idade Média, a igreja ela se apoderou de Deus, Deus passou a ser dela, esse Deus foi dogmatizado pela igreja, e os dogmas eram o centro da vida humana. Então, começou a haver um processo de mudança, tá? Então, vamos lá. A Europa, no século XVI, ela está passando por um processo onde o pensamento não pode ser dogmatizado, as grandes descobertas, né, os novos continentes, a Terra Nova, né? Percebe-se que o mundo era maior que a igreja, né? A igreja imperial, né? Porque a igreja, na época, ela trazia ainda aquele espírito imperial, porque ela se uniu ao império no século III. Ao se unir ao império, ela se torna uma igreja imperial. Os papas eram como imperadores. Então, a igreja queria ditar as regras na Europa. Então, percebe-se o quê? Que o mundo era maior que a igreja e havia ainda uma mudança do teocentrismo para o antropocentrismo, que está relacionado a tudo isso que nós falamos, ao pensamento, a ideia de um mundo maior do que aquele mundo que era ensinado pela igreja, né? E, aliado a isso, nós temos o quê? A corrupção do clero. A gente começou a ver, né, um processo de corrupção na igreja medieval. Dos papas, os bispos, né? Eles eram corruptos, né? Eles eram corruptos. Havia uma grande... A igreja estava corrompida. Além disso, era uma igreja gananciosa, muito gananciosa.
Então, esses 4 pontos aqui são importantes para a gente entender a reforma. Junto com esse processo que nós falamos aqui no slide anterior, a gente vai estudando a história, estudando a Idade Média, a gente vai concluindo o quê? Que a reforma era inevitável e que, apesar de Lutero ser o grande reformador que conhecemos, né, a gente fala que Lutero é a pessoa que promoveu a reforma protestante. Na verdade, é claro que tudo tem um mover de Deus, né, irmãos? Tudo tem um mover de Deus. Inclusive, o mover de Deus está em todos esses pontos que eu abordei. E aí, o que acontece? Né? Tivemos pré-reformadores. Então, claro que pelo mover de Deus, mas a reforma luterana, ela foi possível por aqueles 4 pontos que eu abordei, e no meio daquele borbulhar de emoções e de questionamentos, nós tivemos alguns pré-reformadores. 2 que são muito importantes para a história da reforma. John Wycliffe, que viveu de 1325 até 1384, o inglês John Wycliffe é considerado um precursor da reforma, professor em Oxford, lembrando que as grandes universidades europeias, elas estavam associadas às igrejas. Então, o curso de teologia era dado nas grandes universidades europeias, e elas estavam aliadas à igreja, né? Porque a igreja dominava o pensamento, e é justamente destas grandes universidades é que surgem os grandes pensadores que vão começar a questionar a igreja medieval, né? Então, olha, um professor de Oxford, em 1374, assumiu uma paróquia em Lutterworth, né? Lutterworth. Naqueles tempos havia na Inglaterra um forte sentimento, ó, tá vendo? Lembra que eu falei? Devido à corrupção na igreja, havia ali já, ó, em 1374, já havia um forte sentimento contra o Papa, por causa da ganância, dos impostos pagos a Roma. Viu o que eu disse a vocês? Wycliffe se baseava na Bíblia para reivindicar a reforma da igreja e criticava o clero. Ele rejeitava o celibato e o culto a imagens, santos e relíquias. Relíquias, para quem não sabe, era aquelas coisas que a igreja dizia, né? Ela tinha lá um pedaço de madeira, que ela falava que era o pedaço da cruz de Cristo, o santo sudário, enfim, né? Uma série de coisas que a igreja ela usava e dizia, não, imagina, como não, era impossível, né? Você ter um pedaço da cruz de Cristo, né? Um outro reformador foi John Hus, de 1372 a 1415. Viveu, né? O teólogo reformador tcheco, John Hus, que foi também conhecido no movimento da reforma como Ganso, por causa do nome dele, né? Hus, foi condenado olha só, foi condenado a morrer na fogueira porque se negou a abandonar suas teorias de reforma da igreja. Ele pregava o ideal da pobreza e condenava o patrimônio terreno dos príncipes da igreja. Mais uma vez, a ganância. Ele defendia a autoridade da consciência e tentava aproximar a igreja do povo através das pregações. Ele pregava em tcheco para que o povo entendesse, e não em latim, idioma obrigatório na igreja. A igreja medieval, ela tinha que ter a sua missa
em latim, as pregações em latim. Só que a grande massa da população não conhecia o latim, não tinha acesso ao latim. O latim era uma língua dominada pela nobreza, isto é, o povo não entendia nada, ele apenas tinha medo de Deus por conta do que a igreja transmitia. Então, nós temos o quê? Um caldeirão esquentando, a corrupção da igreja medieval, que vai caminhar para Martinho Lutero, tá? Martinho Lutero, que viveu de 1483 a 1586. E é essa frase aqui de Martinho Lutero nos dá a exata ideia do que foi a sua vida. É audacioso assegurar que o Papa possa livrar almas do purgatório. Porque se você acreditava que o Papa podia livrar as almas do purgatório, então você dava um poder e uma dependência ao Papa e à Igreja. Se ele pode fazer isso, então ele é cruel em não livrá-las todas. Rapidamente, né? O Lutero era um monge alemão, era uma pessoa que estudou muito, desde cedo. Mais uma vez, um reformador que sai das grandes universidades, porque a igreja queria controlar o pensamento, dogmatizar o pensamento, mas o pensamento não pode ser controlado, não pode ser dogmatizado, não pode ser aprisionado. Então, Lutero, ele era formado em direito, tá? Ele era formado em direito e ele fez vários estudos, estudou teologia, mas ele era um infeliz atormentado. Por quê? Ele era atormentado pela ideia do inferno, porque ele não conseguia, ele olhava para a sua vida e não via possibilidades de se salvar. Tem uma frase de Lutero muito interessante que ele diz assim: quando olho para mim mesmo, vejo que é impossível me salvar, mas quando olho para Cristo, vejo que é impossível me perder. Olha a profundidade dessa frase. Essa frase, ela resume exatamente o que foi, né, esse processo de conversão de Lutero. Olho para mim mesmo e não vejo como me salvar. Então ele era atormentado, até que ele descobre Cristo. E aí ele diz: olho para Cristo e vejo que é impossível me perder. Então ele se torna um monge, mas isso não resolve o seu problema. Ele era um monge muito aplicado, muito disciplinado. Ele se autoflagelava como forma de punição pelos seus pensamentos que algumas vezes se desviavam dos ensinamentos que ele compreendia nas Escrituras. Então, ele, atormentado, foi buscar ajuda, onde uma pessoa falou: leia, estude, se aprofunde nas Escrituras. Então, ele foi ler a Bíblia. E quando ele leu Romanos 1:17, que é a imagem de fundo do PowerPoint, o justo viverá pela fé. Esse versículo, essa frase,
ela trouxe algo maravilhoso no coração de Lutero. Ele se viu livre e ele mudou a perspectiva de leitura do Evangelho e de olhar para a sua própria vida. Ele descobriu a graça. Então, ele era um infeliz atormentado, ele se torna um monge aplicado. Devido à sua aplicação, ele se vê como um pecador, mas não mais atormentado, agraciado. Ele descobre a graça de Deus. Ele descobre o quê? Não sou eu que me salvo, mas é Cristo que me salvará. Não são as obras que me salvam, mas é Cristo que me salvará. Eu não tenho como alcançar a salvação, mas é a salvação que me alcança pelos braços de Cristo. Aleluia! Eu não tenho como alcançar a salvação, mas é a salvação que me alcança pelos braços de Cristo. Essa frase Lutero não disse, mas eu estou dizendo porque traduz exatamente o que Lutero compreendeu ao ler Romanos 1:17. Os meus braços não alcançam a graça, mas a graça me alcança pelos braços de Cristo. Então, Lutero, ele vai se tornar um homem encorajado. Encorajado a quê? A fazer com que as pessoas tivessem essa mesma experiência que ele teve. Essa experiência através de Romanos 1:17 e a forma como ele passou a compreender as Escrituras, a compreender o que Cristo tinha feito por ele, foi algo tão grande na vida dele, tão poderoso na vida dele, que ele precisava transmitir isso às outras pessoas. E aí, então, ele vai na sua batalha, começar a trilhar esse caminho. E aí ele se depara com um grande problema. Além de todos que já havia na igreja, tinha as indulgências. A igreja, movida pela ganância, ela cobrava indulgências do povo. O que era isso? A pessoa pagava para obter o perdão dos pecados. Ah, eu pequei. E o que eu preciso fazer? Paga. Então, ela dava uma contribuição e ela recebia uma carta de perdão. É o que a igreja chamava de as santas indulgências. Para Lutero, que havia tido uma experiência maravilhosa com a graça de Deus, isso era o limite. O limite foi ultrapassado. A graça é de graça, mas a igreja vendia. A igreja comercializava o que ela havia recebido de graça. E aí, nessa história de Lutero, nós temos o Johann Tetzel, um monge dominicano alemão que era o maior propagador das indulgências, que defendia a igreja medieval, e ele e Lutero tiveram vários embates em torno das indulgências. Para Lutero, que havia descoberto a graça, ele não podia aceitar que o perdão de Deus fosse vendido pela igreja. A igreja estava, né, para construir, né, o que ela chama hoje lá, né, de São Pedro, né, me fugiu o nome, lá no Vaticano.
E então, para alimentar a luxúria do clero, a igreja precisava de dinheiro. E ela não via limite apenas nas ofertas simples, nos dízimos, mas ela queria e queria e queria a ponto de vender indulgências, vender o perdão. Tetzel, ele dizia, aí ela existia a ideia, né, que também foi criada pela igreja medieval, não tem nenhum fundamento bíblico, né? O purgatório, né? Que era um estágio intermediário da alma, onde a alma ficava um tempo antes de ir para o céu ou ir para o inferno. Isso foi um mecanismo que a igreja criou, né, e que depois serviu para controlar, além da vida e do pensamento das pessoas, controlar também a alma dos entes queridos. Então, ela controlava as pessoas através da alma dos seus entes que haviam partido. E Tetzel, ele dizia o quê? Ele falava assim, olha, quando a moeda do seu pagamento, o som da moeda soar caindo no fundo do cofrinho aqui, né, no fundo do gasofilácio, junto com o som, a alma do seu ente querido por quem você está fazendo este pagamento, esta alma sairá do purgatório. Olha que coisa, né? E essa questão do purgatório, ela era tão forte na Igreja Católica que eu, quando era criança, eu ouvia falar do purgatório, né? E eu dizia assim para mim mesmo, né? Eu falei assim, bom, eu acho que eu não sou tão bom para ir para o céu. Mas também, porque eu era muito religioso quando eu era criança, né? Eu ia muito na igreja, minha avó me levava à igreja católica, eu fiz a primeira comunhão, né? Eu só não cheguei a fazer a crisma, porque eu me batizei antes, eu me converti antes, né? Na igreja presbiteriana independente do Jardim Califórnia, pertinho da gente aqui. E aí eu dizia, eu não sou tão bom para ir para o céu, mas eu acho que eu também não sou tão ruim para ir para o inferno. Então eu via o purgatório, falava, se eu morrer e ficar no purgatório, tá bom. Não é um lugar tão bom quanto o céu, mas também não é tão ruim quanto o inferno, né? Olha o pensamento da gente. E agora, eu tinha o quê? Tinha 10 anos, 12, 13 anos, quando eu pensava isso, quer dizer, década de 80, né? E a gente tinha ainda essas ideias muito forte na igreja, na igreja católica, né? E aí a luta de Lutero, né? A luta de Lutero, ela vai na direção, né? De anunciar a graça de Deus, só que Lutero vai percebendo que encobrir a graça de Deus era do interesse da igreja e do clero, porque a igreja e o clero, principalmente o papa, os bispos, eles lucravam, né? Eles lucravam com o desconhecimento do povo. E aí, então, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero, ele vai na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e afixa na porta 95 teses. Aí era um caldeirão fervendo, aí estourou. Mas por que estourou? Não dá aqui para a gente trabalhar, falar das 95 teses, mas quem for mais curioso pode falar comigo, que eu tenho como conseguir, eu tenho em casa essas 95 teses, né? Mas na internet você consegue baixar também com muita facilidade. Porém, qual era a intenção de Lutero? Nunca foi de abrir uma nova igreja. Ele queria propor um debate acadêmico. E aí ele propôs essas 95 teses, convidando, né,
líderes da igreja alemã, da igreja católica, a debaterem essas teses, porque ele entendia que esse era um caminho acadêmico para tentar mostrar os erros que ele entendia que a igreja estava cometendo. Porém, lembra que eu disse antes? Era conveniente que a igreja continuasse do jeito que estava, porque era a manutenção de privilégios, de luxos. Então, não havia, por parte da liderança da igreja, qualquer intenção de mudar. Então, essas teses, lembra que eu falei que novas descobertas estavam acontecendo? E uma das descobertas foi a imprensa na Alemanha. Essas teses geraram tanta polêmica que alguém foi lá, pegou essas 95 teses e imprimiu em grandes quantidades e distribuiu isso na Alemanha, pela Alemanha. Então, essas teses tornaram-se conhecidas. E isso moveu uma grande confusão ali na Alemanha. E havia, por outro lado, a Alemanha, ela era um conjunto de principados. Então, ela tinha vários príncipes que cuidavam desses principados na Alemanha. E grande parte desses príncipes estavam revoltados com o domínio da Igreja Católica da Igreja Romana através da Igreja Católica na Alemanha. Então, Lutero acabou sendo o caminho alternativo para Deus. Com Lutero, nós vamos continuar tendo o nosso caminho para Deus sem passar pela Igreja Católica e sem se sujeitar a todas as exigências e cobranças de impostos que a igreja faz. Então, já havia, né, como na Inglaterra, na época do Wycliffe, que eu li lá, né, nas transparências passadas, havia também na Alemanha. Então, acabou sendo... a igreja já vinha sendo questionada pelos pré-reformadores, muitas verdades que a igreja defendia já haviam caído, como a ideia do mar, porque, né, já era sabido na Europa dos novos continentes, a imprensa. Então, tudo isso culminou no tempo perfeito para a reforma, né? Lutero acabou sendo o homem certo, no lugar certo, no momento certo. Mas há todo um contexto de fundo. Percebam, a reforma protestante, ela não começou em 31 de outubro de 1517. 31 de outubro de 1517 é uma data simbólica, mas a reforma começa lá em 1300 e alguma coisa, com os pré-reformadores, com a insatisfação em relação à igreja, com o pensamento que estava superando os dogmas, não podia ser aprisionado, e com a própria corrupção da Igreja Católica. Lutero afixa essas teses, só que então ele desperta a ira da cúpula da igreja, que essa ira chega até o Papa. Então eles vão perseguir Lutero. Eles chamam Lutero e exigem que Lutero negasse as suas teses. Ele escreveu livros, escreveu muita coisa sobre em torno dessas teses, e aí eles queriam que ele negasse tudo isso, e ele faz uma declaração muito interessante, né? Ele diz: não é bom nem aconselhável que um homem negue a sua consciência. E aí ele diz: eu reafirmo tudo o que eu disse e tudo o que eu escrevi. Então, a fúria da igreja se levanta contra Lutero,
Lutero é considerado um herege, é condenado à fogueira quando ele é sequestrado por um príncipe alemão e é escondido para não ser morto pela igreja num dos castelos que estavam no interior da Alemanha, e ali ele escreve a letra do hino símbolo da reforma. Castelo forte é o nosso Deus. Né? Então, tem muita história linda sobre Lutero, né? Outra coisa muito importante que Lutero vai fazer, ele vai pegar a Bíblia, o Novo Testamento, e ele vai traduzir para o alemão. Não existia a Bíblia em alemão, só em latim, pois ele estuda o hebraico, ele estuda o grego e ele faz a tradução da Bíblia para o alemão. E quando ele faz a tradução da Bíblia, quando a gente pega a Bíblia católica, o Antigo Testamento, ela tem 7 livros. Esses 7 livros a mais que não tem na nossa Bíblia, esses 7 livros, que são chamados por nós de apócrifos, porque não são canônicos, esses 7 livros, eles estavam na Septuaginta. A Septuaginta foi lá na época do Império de Alexandre o Grande, antes do Império Romano, eles pegaram a Torá, o Antigo Testamento hebraico, e traduziram para o grego. E aí haviam alguns livros que não foram escritos na língua hebraica e que o judeu não reconhecia como sagrado, mas entrou na tradução da Septuaginta. Então, a Septuaginta ela tinha esses 7 livros a mais no Antigo Testamento. E aí foi a Septuaginta traduzida para o latim. E aí o latim, que é a Bíblia Vulgata, né, é a Bíblia que se tornou a tradução oficial da Igreja Católica. E aí, o que aconteceu? Lutero, ele entendia que se aqueles 7 livros não estavam na Bíblia hebraica, não eram reconhecidos pelos judeus, ele também não deveria reconhecer. Então, a Bíblia luterana passou a ter menos 7 livros que a Igreja Católica. Daí a diferença, por que a Bíblia Católica tem 7 livros a mais que a Bíblia protestante, justamente porque Lutero excluiu esses livros, tá? Excluiu esses livros da tradução do Antigo Testamento e apresentou à Alemanha uma Bíblia em alemão sem esses 7 livros. Né? E aí, nós vamos ter, como consequência da reforma, muitos outros reformadores. João Calvino, que tem uma importância muito grande para nós presbiterianos, mas hoje a aula é sobre a reforma, não sobre o presbiterianismo, né? Então eu vou me deter aqui, né, a apenas pontuar Calvino, Philip Melanchthon, Ulrich Zwinglio, Thomas Müntzer, Martin Bucer, Johannes Brahms, Johannes Bugniente. Foram vários reformadores que agiram em vários lugares da Europa, em várias situações, né? Que pegaram as ideias iniciais de Lutero, levaram João Calvino. Ele, por exemplo, ele saiu fugido da França, foi para a Suíça, em Genebra, e ali em Genebra ele desenvolve os valores protestantes reformados, né?
E aí ele vai desenvolver ali o calvinismo e vai promover uma grande reforma em Genebra. Genebra se torna um ponto muito importante da reforma protestante. Outros reformadores sairão ali, seguidores de João Calvino, entre eles Zwinglio. Zwinglio vai promover uma reforma na Escócia, da onde vai surgir o presbiterianismo. Mas, pastor, o presbiterianismo não é de Calvino? Sim, a nossa teologia é calvinista, mas o nosso modelo de igreja é presbiteriano, que é da Escócia, que é zwingliano, que é o modelo de uma igreja governada por presbíteros, tá? Bom, enfim, vamos seguindo, porque inevitavelmente, irmãos, a aula vai passar um pouquinho do tempo que a gente tem falado, por conta da riqueza do tema, né? Mas a gente vai tentar acelerar. A reforma, ela trouxe desdobramentos. O calvinismo, em Genebra, o presbiterianismo, na Escócia, o anglicanismo, na Inglaterra, o anabatistas, ou anabatismo. Esse é sempre um mistério, né? Ah, são os batistas? Não, não são os batistas propriamente dito, mas o batista, a igreja batista, ela vai surgir, né, impulsionada pelos anabatistas. A palavra anabatista vem de ana, que é novamente, e o batismo, que é o baptizo, que é batizar, tá? Então, vamos só falar rapidamente dos anabatistas. O calvinismo, o presbiterianismo, o anglicanismo e, claro, né, que eu falei de desdobramentos, mas a principal é o luteranismo, né? Ele já está aqui, a gente já está falando da reforma de Lutero. Tá? O luteranismo não é um desdobramento do luteranismo. Então, o luteranismo, o calvinismo, o presbiterianismo e o anglicanismo, eles não rebatizavam as pessoas. E dentro de todos esses movimentos, dentro do luteranismo, dentro do calvinismo, dentro do presbiterianismo, dentro do anglicanismo, surgiram pessoas que entendiam que tinha que rebatizar as pessoas. E quando elas atingissem uma determinada idade. E aí surge, então, os anabatistas, que são grupos de várias igrejas, né, que rompem com a sua tradição original e vão formar aqui os anabatistas, que depois de algumas décadas, elas vão dar origem aos batistas. Tanto é que o batista, ele não batiza criança, ele não batiza, ele não reconhece nenhum outro batismo a não ser o dele. Então a gente fala o quê? Que eles são radicais. Quando você não aceita nada, não é só o seu, você é um radical. E os anabatistas, eles foram os protestantes mais radicais que tiveram desse grupo oriundo do luteranismo. E um outro movimento também que a gente não pode deixar de falar, um outro desdobramento, foi a Contra-Reforma, também chamado de Concílio de Trento. Trento era uma região na Itália, então era o Concílio de Trento, que foi realizado entre 1945 e 1563. Tantos anos assim, 18 anos, justamente porque teve vários conflitos, posições políticas diferentes, ele foi interrompido por várias vezes. Esse concílio, ele foi feito para negar os valores da reforma protestante e reafirmar os valores
da Igreja Católica medieval. Por isso que ele é chamado de Contra-Reforma. Quer dizer, nega a reforma proposta por Lutero. E nesse concílio, Lutero passa a ser chamado do javali que pisoteou a vinha do Senhor. E aí nós falamos sobre a reforma, os 5 solas da reforma. A base do pensamento reformado. Sola é a palavra somente. Então, sola escritura, somente a escritura, porque era considerado palavra de Deus as escrituras e a interpretação ou o que dizia o Papa sobre as escrituras. Solos Cristo, somente Cristo. O Papa não era intermediário e não poderia perdoar ninguém ou salvar ninguém do inferno. Sola gratia, somente a graça de Deus, não é a indulgência que nos salva, que nos perdoa o pecado, mas é a graça. Sola fide, somente a fé. Não são as relíquias, né? É o culto aos santos, não, é a fé. É a fé, o acesso a Deus, é pela fé, não tem intermediários, e somente a Deus toda a glória, tá? Os papas queriam ser glorificados, como eram os imperadores, que a gente está vendo aí no curso sobre as cartas paulinas. Somente a Deus glória. E no outro lado, num pensamento mais, né, nós vamos falar rapidamente do calvinismo, que deu origem à tulipe, né, que é o acróstico para as afirmações calvinistas da doutrina calvinista. O total deprivation é a depravação total do ser humano, eleição incondicional, né? É uma eleição incondicional, Deus elege o seu povo incondicionalmente, limited atonement, né? Expiação limitada, né? É o povo de Deus. Aí a gente fala assim, pastor, Deus salva alguns. A expiação limitada é para mostrar que a salvação de Deus é eficaz. Então, quando alguém se perde, não é porque Deus perdeu, é porque ali não estava nos planos de Deus. A gente pode trabalhar isso até presencialmente na nossa escola dominical. Graça irresistível. Por que a expiação é limitada? Porque a graça é irresistível. É impossível resistir à graça de Deus. E a perseverança dos santos, isto é, aquele que está salvo no Senhor Jesus, ele não se perde. Bom, aí nós falamos dos protestantismos, dos protestantes no Brasil, e eu vou parar por aqui devido ao avançado da hora, né, do nosso tempo, e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos retomar o nosso estudo presencial nas cartas de Paulo, mas eu vou concluir esse estudo da reforma e vou gravar e vou enviar a continuação desse estudo via YouTube para a igreja, tá bom? Então, nós ficamos aqui, a Igreja Reformada no Brasil. Senão, nós vamos tomar muito tempo da aula de hoje. Então, queridos irmãos,
nós vamos ficar por aqui hoje, tá? Domingo que vem, a nossa aula será presencial. Graças a Deus, que alegria poder estar perto dos irmãos de novo. Domingo que vem, às 9 horas. E a continuação dessa conversa sobre a reforma, nós gravaremos aqui e enviaremos para a igreja durante a semana, tá? Fica aí o meu compromisso com vocês. Deus abençoe, uma ótima semana a todos vocês.